com alegria que nós chegamos até você mais uma vez com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grande Dourados. Esse programa é uma promoção da Igreja Presbiteriana de Dourados. A Igreja Presbiteriana de Dourados, também conhecida a Igreja do Relógio, bem aqui no centro da nossa cidade. Ela é uma igreja confederada da Igreja Presbiteriana do Brasil e soma esforços com a denominação e com diversas outras igrejas irmãs de outras denominações, mas também evangélicas, irmãs que preservam o Evangelho como a pregação fiel da Palavra de Deus, e assim contribui com a nossa pátria brasileira e com a evangelização do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil está presente na nossa pátria desde 1859, no dia 12 de agosto daquele ano, quando chegou aqui o reverendo Ashbel Green Simonton para pregar o Evangelho. Um missionário norte-americano veio pregar o Evangelho na pátria brasileira. E é uma alegria chegar até você com a Palavra de Deus, uma igreja histórica, uma igreja reformada, que preserva como princípio a Palavra de Deus como nossa única regra de fé e de prática. Nós não negociamos nossos valores e não negociamos a Palavra de Deus. E ao mesmo tempo expressamos o amor de Deus para com as pessoas, o amor de Deus para com as famílias, e você é alvo deste amor de Deus. Fica o convite para você estar conosco nos nossos cultos. No domingo nós temos a escola dominical às 9 horas da manhã e o culto às 19 horas. Venha com a sua família, faça-nos uma visita e venha compartilhar a palavra de Deus conosco, tá bom? O programa Andando com Cristo hoje vai tratar de um tema muito importante, que é relacionado à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, os versos de 1 a 3. O cuidado apostólico com as igrejas no primeiro século. E este cuidado se estende até hoje com a sua vida, com a minha vida. Então não saia daí, nós vamos dar uma pincelada aqui em 1 Coríntios, tá bom? Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. O texto que nós vamos ler para você hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versos de 1 a 3, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos,
com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu 13 cartas. Estas cartas, algumas são cartas pessoais, como carta de Paulo a Timóteo, a Tito, a Filemon, e outras cartas ele escreveu a comunidades locais, a igreja de Corinto. Lá na cidade de Corinto, um grupo de irmãos, os coríntios, se formaram ali, cristãos, se formaram ali numa igreja. A carta de Paulo aos Romanos, a um grupo de cristãos que estava morando na cidade de Roma. Carta de Paulo aos Efésios, um grupo de cristãos que viviam na cidade de Éfeso, e assim por diante. As suas cartas foram cartas instrutivas. Essas cartas de Paulo fazem parte da Bíblia Sagrada, do cânon sagrado, este livro que tem a inspiração do Espírito Santo, esse livro que foi inspirado por Deus e dado a nós, a sua igreja, para a nossa orientação de fé e de prática. Estas cartas fazem parte da instrução das igrejas até o dia de hoje. Então, quando Paulo escreveu esta carta aos Coríntios, os primeiros destinatários desta carta eram os cristãos lá de Corinto, e os destinatários posteriores desta carta são os cristãos de cada geração, de cada cidade, de cada parte do mundo, inclusive nós aqui em Dourados, aqui neste ano de 2020, em pleno terceiro século, ou terceiro milênio, ou século 21. Então nós estamos aqui exatamente recebendo essas instruções da palavra de Deus, que a princípio foi dado por Paulo para os crentes de Corinto. E ele escreve aqui essa carta dizendo: Paulo aos chamados pela vontade de Deus. É assim que a igreja de Deus é formada pelo mundo afora. Quem são os membros da igreja de Cristo mundo afora? São todos aqueles que são chamados pela vontade de Deus, são todos aqueles que foram incluídos nesta igreja. Além de serem chamados para fazerem parte da igreja, Deus também tem um chamamento especial em alguns para fazer parte, para pregar o Evangelho, como pregadores do Evangelho, pastores, presbíteros, diáconos, que saem pelo mundo para pregar o Evangelho, missionários, evangelistas e assim por diante. No caso aqui, Paulo está falando, se referindo ao seu chamado apostólico, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Nesta carta ele vai explicar que ele é o último dos apóstolos, ou seja, o corpo apostólico encerrou nele, ele é o último dos apóstolos, chamado fora de tempo. Paulo teve um chamado especial fora de tempo, porque o critério para o apostolado na Bíblia, basta você ler Atos 1, são estes. Primeiro, para ser apóstolo tem que ser chamado pelo próprio Cristo. Segundo, tem que ser testemunha e fazer parte do ministério de Cristo. Aqueles 3 anos que Jesus andou registrado nos evangelhos. Para ser apóstolo tem que ser uma testemunha do ministério de Cristo, e uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. É por isso que é difícil entender os apóstolos de hoje, porque eles não atendem esses critérios bíblicos. E Paulo lacra este princípio dizendo: olha, eu sou um apóstolo nascido fora de tempo, mas ele foi chamado pelo próprio Cristo na estrada de Damasco. Está registrado em Atos, capítulo de número 9, quando o próprio Cristo aborda Paulo ali naquela viagem no caminho de Damasco,
Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele então diz, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Jesus ressurreto, ele não só converte Paulo a Cristo, como ele também chama Paulo para ser o apóstolo. Então ele fala, eu sou um apóstolo nascido fora de tempo. Eu mesmo não sou digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Antes dele ser apóstolo, ele era um ferrenho perseguidor da igreja de Cristo. Perseguiu por muito tempo a igreja. Então ele fala, eu não sou digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Eu não protegi a igreja, eu persegui a igreja. Você está me entendendo? Então, e depois ele diz, um apóstolo aos gentios. Paulo foi um apóstolo com um chamado especial para abrir as portas do evangelho aos gentios. Você que está me ouvindo agora, se você não é um judeu, você é um gentio. E este apóstolo abriu a porta, Deus o chamou para abrir a porta do evangelho aos gentios. Você e eu estamos incluídos aqui nesse chamado de Paulo. Então ele está se apresentando assim na sua carta à igreja de Corinto, chamado pela vontade de Deus, não é vontade minha, foi pela vontade de Deus, Deus na sua soberania, Deus no exercício dos seus atributos soberanos, segundo o conselho da sua própria vontade, segundo a sua livre graça, que uma das coisas que define a majestade, a soberania, a grandeza, o ser de Deus, é exatamente a sua soberania santa naqueles a quem ele chama pelo nome, ele chama a quem ele quer. Pelo conselho da sua graça, Deus é um ser eternamente livre, ele não está preso às suas regras, nem a minha, nem a sua mentalidade, nem a sua ideologia, nem a minha. Ele é um ser completamente livre. Então Paulo está dizendo aqui, segundo o conselho da sua vontade, ou segundo a sua vontade, ou a vontade de Deus, ele me chamou para ser apóstolo de Jesus Cristo. Eu e o irmão Sóstenes, ele é um apóstolo nascido fora de tempo, mas foi chamado pelo próprio Cristo. Ele recebe toda a autoridade apostólica para abrir as portas do evangelho aos gentios. Ele é um pregador aos gentios, ele vai abrir a porta do evangelho aos gentios, sendo ele judeu, abrindo a porta do evangelho aos gentios. Então, ele é o último dos apóstolos, nascido fora de tempo, e nele encerra a galeria dos apóstolos de Jesus Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja apostólica, mas nós não temos mais apóstolo hoje na igreja de Cristo. A igreja é apostólica porque ela anda segundo a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos que lançaram as bases da igreja. Os profetas e os apóstolos são as duas galerias bíblicas de homens chamados por Deus para lançar as bases da igreja, as bases da nossa fé, onde a nossa fé encontra firmeza, perseverança, alicerce pela graça e a misericórdia de Deus. Então Paulo está dizendo, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. E ele fala aqui da companhia do irmão Sóstenes, provavelmente aquele que escreveu esta carta, porque Paulo ele ditava suas cartas e alguém escrevia para ele, copiava o que ele ditava, e Sóstenes está sendo citado aqui. E Paulo está dizendo, esta carta que eu estou escrevendo aqui, eu escrevo à igreja de Deus que está em Corinto. Presta atenção, a igreja de Deus, chamado de Deus para ser apóstolo, a igreja de Deus que está em Corinto. Deus é soberano em todas as suas coisas. Há um Deus soberano que dirige toda a história humana. Há um Deus soberano que dirige toda a história da sua criação, do planeta, de todo o universo. Há um Deus soberano que dirige a história, e a igreja que Paulo está escrevendo está em Corinto, mas esta igreja pertence a Deus, é a igreja de Deus. Por que a igreja pertence a Deus? Porque é Deus quem resgata o homem, é Deus que salva o homem, é Deus quem enviou Jesus, o seu Filho, e é Ele quem estabelece a sua igreja. Ele disse certa feita para os seus apóstolos,
se referindo diretamente a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro sobre esta pedra, que é a confissão que Pedro acabara de fazer, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Porque a igreja é a igreja de Deus. Deus ama a sua igreja. Deus estabeleceu a sua igreja. Deus convida pecadores e salva pecadores, e inclui esses pecadores na sua igreja, redimidos, libertos, salvos. Então, Paulo é um apóstolo chamado pela vontade de Deus para atender a igreja de Deus. E agora ele está dizendo: a igreja de Deus está em Corinto, naquele grupo de irmãos que haviam se convertido a Cristo ali na cidade de Corinto. Esta é a igreja de Deus que está em Dourados. Essa é a igreja de Deus que se espalhou por toda a face da terra. Mas não tem a igreja do bispo, a igreja do pastor, a igreja do fulano de tal, a igreja do ciclano. Não. Se é a igreja verdadeira, ela é a igreja de Deus, não é a igreja de homem algum. Fique atento a isso. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já para continuarmos a nossa exposição bíblica. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos tratando hoje 1 Coríntios capítulo 1, dando a introdução. Por que eu estou fazendo isto? Este ano de 2020, nós estamos trabalhando já com o tema Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Fazei tudo para a glória de Deus. E durante os cultos de domingo à noite, nós vamos expor esta primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo por capítulo, porções por porções das Escrituras. Vamos expor toda esta carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta trata de muitos assuntos relevantes, os problemas de uma igreja local, as dúvidas que as pessoas têm com respeito ao reino de Deus, as dúvidas que as pessoas têm na vida cristã. O que eu posso comer, o que eu posso beber, se devo ou se não devo frequentar este ambiente ou aquele, se é lícito ou não é lícito comportar assim e assim, como que eu trato a minha família dentro dos princípios cristãos, o meu casamento, eu divorcio ou não divorcio, eu cuido da minha família ou não cuido, meu filho, minha filha, enfim, nós vamos tratar diversos temas.
abordados por Paulo nesta primeira carta que ele escreve aos Coríntios. E hoje nós estamos abordando aqui uma introdução a esta carta para você sentir o gosto, o prazer e ter a alegria de vir participar conosco dos nossos cultos, onde esta carta será exposta porção por porção, tá bem? Vamos pegar aqui cada perícope desse texto e vamos expor aos nossos queridos irmãos no culto de domingo à noite às 19 horas, e você é nosso convidado, tá bom? Então Paulo está dizendo aqui que ele foi chamado pela vontade de Deus e que a igreja de Corinto é a igreja de Deus, não era a igreja de algum grupo de irmãos complicados. Esses irmãos de Corinto eram muito complicados. Mesmo assim, Paulo fala, é a igreja de Deus. Mesmo que seja uma igreja complicada, uma igreja militante, uma igreja cheia de conflito, é a igreja de Deus. O amor de Deus é manifestado ali. A igreja militante, ela passa por escândalos. A igreja militante, ela combate o pecado. E às vezes ela enfrenta o pecado. E às vezes escândalos acontecem dentro dela, e exatamente porque ela expõe o pecado. E ela trabalha para que as pessoas tenham uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, elas tenham uma caminhada com Deus. E nessa caminhada com Deus, nós somos pecadores, nós estamos sujeitos a muita coisa difícil, e estamos sujeitos até mesmo a perdermos o nosso direcionamento. Então a palavra de Deus é a nossa fonte de vida e de paz, tá bom? Então Paulo está dizendo aqui, a igreja de Deus que está em Corinto, tinha uma parte da família da fé ali. Nenhuma igreja pode se levantar e dizer, nós somos a igreja de Deus, a única igreja verdadeira. Ninguém pode falar isso. Mas nós sabemos que a igreja verdadeira de Deus existe sobre a face da terra. Ela é invisível, são os eleitos de Deus, eles estão espalhados nas mais diversas igrejas que você vê abrindo a porta todos os dias. Às vezes uma igreja vizinha da sua casa que está abrindo a porta. A igreja de Deus se espalhou, e ela não tem uma única denominação A ou B, essa aqui é a igreja verdadeira. Quem falar isso hoje, uma igreja militante, ela está se portando como uma seita e não como a igreja de Cristo. Mas sabemos que nem todos que estão na igreja estão em Cristo, e esta é uma realidade que nós convivemos com ela como igreja militante. E Paulo está dizendo que a igreja de Deus que está em Corinto, tinha um grupo lá em Corinto que fazia parte da igreja de Deus, remidos pelo sangue de Cristo. E Paulo fala aqui que eles são santificados. Olha só, aos santificados em Cristo Jesus. A igreja de Deus, ela está sendo santificada em Cristo Jesus. A cada dia nós aprendemos uma porção nova da palavra de Deus. O Espírito Santo corrige algum pecado dentro de nós. A cada dia nós vamos sendo santificados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. A palavra, que é a Bíblia, e o Espírito Santo trabalham juntos na santificação da igreja de Deus. Então, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Não há uma canonização de santos na igreja, mas aqueles que são chamados para ser santos. A palavra santos aqui, hagios da língua grega, é um radical para dizer o seguinte: aqueles que são separados para Deus. Quem são os santos da igreja? São todos aqueles que foram salvos pelo Evangelho de Jesus Cristo e que agora são santificados pelo Espírito Santo. Eu não sou santo, eu sou santificado pelo Espírito Santo. Eu fui separado para Deus, por isso a palavra santos, separados para Deus, do mundo para Deus, das trevas para a luz, do pecado para a santificação, foi separado para Deus, e agora caminha com Deus, agora anda com Deus,
pode cair, pode tropeçar, pode cometer algum pecado, mas não vive na prática do pecado. Ele está sendo santificado, separado para Deus, para que no dia que Jesus voltar, este santificado, santo, separado para Deus, que foi agora selado pelo Espírito Santo, ele está identificado para que no dia que Cristo voltar, ele fazer parte da igreja invisível, da igreja triunfante de Cristo. Paulo está dizendo, olha, em Corinto tem um grupo que está sendo santificado, que está sendo separado para Deus. Em todos os lugares da terra, Deus tem um remanescente fiel. Deus tem um grupo de pessoas que Ele está separando, santificando para Ele. E o Espírito Santo está aplicando a palavra de Deus ao coração dele. Essas pessoas lutam contra o pecado, lutam contra as ideologias deste mundo, luta contra as artimanhas deste mundo, luta contra as ciladas do diabo, porque eles estão sendo santificados para Deus, separados dia a dia no Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo fala assim, chamados para serem santos, com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então, eles não estão sozinhos, lá em Corinto, mas eles se unem a todos aqueles que estão sendo santificados em todos os lugares, por todos os cantos da terra estão sendo santificados para o Evangelho de Jesus Cristo e sendo preparados para o dia da volta de Cristo, serem encontrados em santificação. Isso é maravilhoso. Isso significa que aqui em Dourados também nós temos este grupo, este grande número de irmãos em Cristo que invocam o nome do Senhor e que estão sendo santificados pelo Espírito Santo e que fazem parte da igreja invisível de Deus e que fazem parte da igreja militante de Deus sobre a face da terra. Eu espero que você seja um desses. E se você que está me ouvindo agora não é um desses, você precisa de crer em Jesus como seu Salvador, para que você seja também santificado pelo Espírito Santo de Deus, para fazer parte da igreja de Cristo, do rebanho do Senhor sobre a face da terra. Paulo está dizendo, lá em Corinto tinha um grupo assim, e a este grupo de irmãos que estão sendo santificados, que se une a milhares e milhares de fileiras sobre a face da terra. Em 2019, as estatísticas saíram agora da missão Portas Abertas, cerca de 260 milhões de cristãos foram perseguidos mundo afora no ano de 2019. Eles estão sendo santificados. Até nessas perseguições, Deus utiliza para santificar o seu povo. Aqui no Brasil nós não temos perseguição direta, mas temos uma perseguição indireta. Querem nos amordaçar para não pregarmos o Evangelho. Mas isto, a igreja está acostumada a lidar com esta pauta no mundo inteiro, não será diferente aqui. Mas Deus está santificando aqueles que invocam o nome de Jesus Cristo. E se você invocar o nome de Jesus Cristo hoje, você será salvo, porque o nome de Jesus é um nome poderoso para salvar a sua alma, e não há salvação em nenhum outro nome, senão unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui aos cristãos de Corinto, vocês se unem a irmãos em toda parte do mundo, daqueles que invocam o nome do Senhor, que estão sendo santificados em Cristo. Então Paulo roga a bênção de Deus sobre esta comunidade local. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que esta graça de Deus esteja sobre a sua vida. Nós precisamos desta graça de Deus para sobrevivermos como igreja de Cristo, santificados em Cristo, santos em Cristo, separados para Deus em Cristo, para vivermos para Deus enquanto aguardamos a volta de Cristo. Que a graça de Deus esteja no meu e no seu coração, para que esta obra constante de Deus no coração daqueles que estão sendo santificados,
esteja sendo realizada também na sua vida para a glória de Deus e para o louvor do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos salvar e nos dar uma nova vida. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós vamos concluir o programa Andando com Cristo de hoje, reiterando o convite para você estar conosco neste próximo domingo, onde estamos expondo esta carta de Paulo aos Coríntios. E tem tanta coisa boa aqui que precisamos de aprender da palavra de Deus para caminharmos juntos nesta caminhada cristã. Tá certo? Domingo às 19 horas é o culto e às 9 horas a escola dominical aqui na Igreja Presbiteriana Central de Dourados, também conhecida como a Igreja do Relógio, tá bom? Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Orarmos, Senhor, vem encher. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, por esta graça bendita do Evangelho que santifica o coração dos teus filhos em toda a terra. Ó Deus, santifica o coração dos nossos ouvintes agora, aqueles nossos telespectadores que nos acompanham através deste programa. Pedimos que a tua graça esteja santificando o coração de cada um deles e abençoando onde eles precisam da tua bênção, tirando a incredulidade e promovendo a fé salvadora em Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense.